Shalom, irmãos. Eu estou aqui com um artigo, fazendo uma reação a um artigo. O nome do artigo chama-se Lei de Deus, os Dez Mandamentos é a mesma lei escrita por Moisés? Esse é um artigo escrito por Marvelo. Deixa eu pegar o nome do irmão aqui, o irmão Marvelo Almoedo. O fórum que foi retirado esse artigo, ele não está possível de se acessar. E vamos fazer uma reação a esse artigo. Será que esse artigo faz sentido? Será que as conclusões que são entregues nesse artigo têm validade na escritura? Vamos ver tudo isso aqui ponto a ponto, fazendo uma reação de cada ponto. Já anotei alguns comentários. Fiz aqui um desenho aqui da teoria dele e vamos iniciar desenhando, né? Até desenhando para ver se faz algum sentido este artigo aqui. Por favor, deixe-me mostrar-lhe como a própria Escritura prova que os Dez Mandamentos e a Lei de Moisés são duas leis separadas completamente. Olha só, o artigo ele tem um intento, ele visa separar duas leis. A Lei de Moisés, a Lei de Moisés eu desenhei aqui já antes do vídeo, a Lei de Moisés e a Lei de Deus. Tem duas leis aqui segundo a teoria do artigo do Marvelo. A Lei de Moisés e a lei de Deus. A lei de Deus, segundo ele, são os 10 mandamentos, e a lei de Moisés é a Torá inteira, menos os 10 mandamentos, evidentemente. Então é essa separação que ele está tentando fazer aqui. Vamos ver do que se procede. Antecipo a minha desculpa por ter ficado um texto longo, devido à concentração de vários versículos que fui obrigado a selecionar para dar sentido à nossa divergência. Vou discutir apenas 7 pontos. Simplificando, a lei de Moisés foi conhecido principalmente como o mandamento de Moisés. Eu não sei onde é que foi escrito isso aqui, mas não conheço nenhum lugar que chama a lei de Moisés como o mandamento de Moisés, mas aqui foi escrito por ele. Toda a escritura, mas também pode ser conhecido como mandamentos de Deus. Mandamentos de Deus. Por outro lado, os 10 mandamentos são conhecidos apenas como mandamentos diretos de Deus e nunca como mandamentos de Moisés. Será? E se eles não são conhecidos como mandamentos de Deus, e se eles não são conhecidos como mandamento de Moisés na Escritura, que direito temos de chamá-lo assim? Se eles não são conhecidos como mandamentos de Moisés na Escritura, que direito temos de chamá-lo de mandamentos de Moisés? Não entendi direito. Mas vamos lá. O primeiro ponto dele é o seguinte: o principal ponto de diferença entre estas duas leis é o caminho que elas foram registradas. Deveria estar registradas aqui, né? Que já se referiu ao mandamento, o mandamento é feminino, aqui está no masculino. Êxodo 31, 18. Vamos pegar Êxodo 31, 18 aqui. Opa, desculpa. Êxodo 31, 18. Certo. E aconteceu que, quando o Senhor determinou de orientar Moisés no alto do Monte Sinai, entregou-lhe as duas tábuas do testemunho e da aliança, duas placas de pedra com os mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Certo. Ninguém pode confundir os 10 mandamentos. Escreve com a forma como a lei mosaica foi produzida. Deuteronômio 31, 9. E Moisés escreveu esta lei. Certo, então vamos colocar aqui. Um primeiro argumento dele é que Moisés escreveu a lei, certo? Não tem problema, vamos escrever aqui. Ó, Moisés escreveu a lei. Vamos colocar aqui. Moisés escreveu a lei. Esse é o primeiro argumento. Tá? O argumento que ele vai utilizar, vamos colocar aqui, né? Moisés escreveu a lei. Ok. Esse é o primeiro argumento dele. Moisés escreveu essa lei, certo? 2. Outro grande ponto de diferença entre essas duas leis é a maneira que foram dadas ao povo de Deus. Deuteronômio 44, 36, 5, 22. Foram do céu e te fez ouvir a sua voz, que ele pode te instruir. Essas palavras falou o Senhor e toda a vossa assembleia no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz.
e nada acrescentou, e escreveu-as em 2 tábuas de pedra, e as entregou a mim. É importante notar que depois de Deus escrever os 10 mandamentos, ele acrescentou não mais, né? Quer dizer, não acrescentou mais a esta lei, mas Deus deu a Moisés leis, preceitos, juízos e ordenanças depois. Se a lei mosaica era parte dos 10 mandamentos, haveria uma contradição aqui, porque Deus fez acrescentar mais a esta lei. Mas não houve contradição, porque Deus considerou os 10 mandamentos para ser uma lei separada. Os 10 mandamentos foram ditas pelo próprio Deus ao povo para que Deus instruí-los. Bom, então vamos anotar esse ponto aqui, tá? Que ele colocou que a lei de Deus, vamos anotar, né? Não importa, não vamos deixar de colocar nenhum pingo aqui, tá? Escrita pelo Eterno, vou colocar pelo Deus, do jeito que ele falou, escrita por Deus, e o que mais? Dita por Deus. Então vamos marcar aqui. O segundo argumento dele é esse aí. Foram ditas pelo próprio Deus ao povo para que Deus iria instruí-los. Não houve mediador envolvido. Moisés não era mediador dos 10 mandamentos, mas ele foi mediador das leis sacrificiais. Não sei se ele está se referindo a essas leis sacrificiais como a Torá, porque a Torá não se trata de leis sacrificiais, se trata de muitas outras coisas, mas vamos desconsiderar isso aqui. Moisés não era o mediador dos 10 mandamentos. Sim, o Eterno ele falou os 10 mandamentos, assim como ele também falou o resto da Torá. Mas, enfim, a única diferença que houve aqui é que os israelitas ouviram os 10 mandamentos. O resto eles não ouviram, digamos assim. Talvez aqui, deixa eu pegar Êxodo 20, botar aqui. Quando terminou aqui de dar os 10 mandamentos, eles rogaram a Moisés: fala tu nós e nós ouviremos, não nos fale diretamente a Yahvé para que não morramos. E Moisés encarregou o povo: não tem mais. Então foi aqui que eles pararam de ouvir, porque eles não aguentaram mais ouvir as palavras do Eterno. Então eles estavam ali, eles estavam não querendo ouvir, mas eles deveriam ouvir. Então isso foi uma coisa que ocasionou nessa época, mas não foi pela vontade do Eterno que eles pararam de ouvir os 10 mandamentos, porque era para eles ouvirem toda a Torá, porque eles não aguentaram ouvir a voz do Eterno. Mas vamos dar continuidade aqui. Êxodo 33, 9. E aconteceu que Moisés entrou na tenda, a coluna da nuvem descia e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Hilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por Moisés. Segunda Crônicas 34, 14. Deixa eu pegar esse versículo que ele citou aqui. Enquanto isso, distribuíam o dinheiro que se havia tirado da casa de Yahvé. O sacerdote entrou na casa com o livro da Torá, lei do Senhor, entregue a Moisés. É interessante, né? Opa, interessante, deixa eu ver aqui como é que está no hebraico aqui. Sefer Torot Yahvé Beyad Moshe. Por que ele citou esse versículo? Olha. E aqui o sacerdote achou o livro da lei do Senhor dada por Moisés. Sim, dada por Moisés, ao contrário dos 10 mandamentos, em que Deus falou diretamente ao povo. As leis sacrificiais e cerimoniais foram ditas somente por Moisés. E aqui está escrito Sefer Torá Yahvé Beyad Moshe. Aqui ele se contradiz, que houve uma contradição, porque ele citou um artigo, ele colocou um artigo que literalmente contraria o que ele colocou aqui. A passagem que ele colocou contraria o próprio artigo dele, porque aqui está escrito,
Torat, Torá, ou seja, a lei, Torat, lei de Yud-He Vav-He, Torá do Eterno, ou seja, lei de Deus. Aqui está escrito literalmente lei de Deus, Torat Yud-He Vav-He. Aí está dizendo Beyad Moshe, Moshe, entregue por Moisés. Aqui foi traduzido como Torá, lei, na casa de Yahvé, o Senhor, em que entregou nas mãos de... Aqui já está Safã, mas aqui está Moshe. Talvez a tradução aqui não esteja boa. Vamos estar aqui. Aqui. Essa tradução está melhor. Achou o livro da lei de Deus. Aqui está a lei do Senhor, mas aqui no hebraico está lei de Deus. Lei de Yud-Heh Vav-Heh. A gente viu lá aqueles quatro caracteres dadas pela mão de Moisés. Aqui de fato foi dadas pelas mãos de Moisés. Aqui está a palavra. Aqui está a palavra. Deixa eu pegar aqui. Beyad significa entregue, dada, Moshe, dada por Moshe. Aqui, ó, Torá, Yud-Heh Vav-Heh, Beyad, Moshe. Então ele citou aqui porque ele quer fazer uma divisão de que a lei de Moisés e a lei de Deus são coisas diferentes. Só que aqui nesse versículo que ele citou, está falando exatamente o contrário do que ele está querendo passar. Aqui está dizendo a lei de Deus foi entregue para Moisés. Aqui, ó. Enquanto distribuíam o dinheiro que se havia trazido como oferta à casa do Senhor, o sacerdote Aquias encontrou o livro da Torá, lei do Eterno, dada por intermédio de Moisés. Eu tinha lido isso aqui, tinha errado, eu tinha pulado o versículo. Aqui, então vamos dar uma olhada. Moisés foi o intermediador dessas leis temporárias, mas não os 10 mandamentos. Certo. Então, ele foi mediador dos 10 mandamentos, mas não foi do livro da Torá. Será? Qual que é a definição de mediador? Desculpa, estou sem internet. Tá, não tem como olhar a definição de mediador. Mas mediador é aquele que dá intermédio, que intermedia. Mas vamos escrever aqui, né, mais um ponto que ele colocou aqui. Deixa eu colocar aqui Moisés, deixa eu ver. Moisés não intermediou. Moisés não intermediou. E nessa questão aqui, Moisés intermediou. Tá, vamos colocar isso aqui. Deixa eu colocar aqui. Assim, pronto. Já para deixar bem claro. Aqui. Bom, primeira coisa é que Êxodo 20, temos aqui quando eles rogaram, fala tu nós, fala nós tu, e nós ouviremos, não nos fale diretamente a Yahvé para que não morramos. Então aqui eles estavam ouvindo os 10 mandamentos, que na verdade são as 10 palavras, porque 10 mandamentos é uma palavra, é um termo que não existe na Bíblia, seria Aseret HaMitzvot, essa palavra não existe na Bíblia hebraica, não existe, Aseret HaDevarim, são as 10 palavras, são as 10 primeiras palavras do Eterno, não existe 10 mandamentos, por mais que falamos por nossa cultura, mas biblicamente falando não existe a palavra 10 mandamentos, existe apenas Aseret HaDevarim ou Aseret HaDibrot, não existe a palavra 10 mandamentos. Existe a palavra 10 palavras, que são as 10 primeiras palavras que o Eterno falou no Monte Sinai e que foi ouvida pelos israelitas. Então a primeira coisa aqui é que esse argumento aqui ele está meio errado. Por quê? Porque aqui não se refere à intermediação, mas em sim a escutar. Porque na verdade Moisés intermediou toda a lei do Eterno. Ele era o mediador entre o Eterno e os homens. Então, assim como aquele que veio depois dele também seria mediador, ele também era mediador. Ele não só mediava a Torá, como ele mediava também os mandamentos. É tanto que quando uma pessoa pecava, ele é que tinha que, através de 2 testemunhas, aplicar o juízo. E era um juízo do mandamento. Se a pessoa
Se a pessoa não guardasse o Shabat, se a pessoa, vamos dizer, adulterasse, se a pessoa... Todos esses mandamentos que são das 10 palavras do Aseret HaDevarim, né, das 10 palavras, dos 10 mandamentos, como a gente costuma falar, eles eram também mediados por Moisés. Mas quando essa lei foi entregue, ela foi escutada, como aqui no texto de Êxodo 20 diz, pelos israelitas. Realmente, as 10 palavras foram as únicas 10 palavras que os israelitas conseguiram ouvir e não aguentaram mais e pediram para Moisés que o resto não fosse escutada por eles. Isso não significa intermediar, mas sim entregar. Entregar a lei. Né? A lei está sendo entregue, mas mediar, ele vai mediar tudo. Não é porque eles não escutaram o resto, né? Porque é o motivo do que Moisés não vai mediar os 10 mandamentos. Não, os 10 mandamentos, as 10 palavras são as principais palavras que foi entregue no Monte Sinai, que foi estabelecida a aliança. Então aqui está meio que um argumento meio errado isso aqui, tá? Moisés intermediou, aqui na verdade vou fazer uma correção aqui, tá? Em verde. Foi ouvida pelos israelitas. Pronto, foi ouvidas pelos israelitas. Será que essa correção vou deixar assim mesmo. Aqui. Foi ouvidas pelos israelitas. Não foi ouvida pelos israelitas. Pronto. Não foi ouvida pelos israelitas. Certo. Aqui está melhor corrigido, porque Moisés ele intermediou ambas as leis. Vou deixar aqui. Não vou deixar não, vou deixar só assim mesmo. Mas não estou invalidando o artigo dele, estou lendo e corrigindo conforme vai passando, né? Deixa eu ver alguns pontos que eu coloquei aqui, meus estudos. Aqui, Marvelo. Moisés não era o mediador dos 10 mandamentos. A primeira coisa que é interessante aqui destacar, nessa que ele falou, o grande ponto diferencial entre as duas leis é a lei mosaica, ok. Mas essa questão, deixa eu pegar aqui, onde é que está esse mandamentos? Aqui. Moisés não era mediador dos 10 mandamentos. Deixa eu lembrar aqui, onde é que estava a passagem que eu estava querendo destacar? Portanto, essas são as leis. Eu estou lembrando onde é que está essa passagem aqui que eu destaquei, mas eu não lembro onde estava. Bom, se alguém lembrar aí. Portanto, são essas as leis. Deixa eu procurar por aqui. Portanto, são essas as leis. Aqui, está em Números 36, 13. Vamos dar uma olhada nessa passagem aqui, Números 23, 13. Aqui, portanto, são essas as leis e os mandamentos que Yahvé ordenou aos israelitas por intermédio de Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, ao Jardã, a caminho de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Então, calma aí. Se o argumento dele é que Moisés não intermediou os mandamentos, se Moisés não intermediou os mandamentos, então por que aqui está escrito, portanto, são essas a Torá e os mandamentos que o Eterno ordenou aos israelitas por intermédio de Moisés? Porque aqui está falando que Moisés intermediou a lei e os mandamentos. Então dá para se entender aqui, sem sombra de dúvida, que este argumento sim está completamente errado. Eu não estou refutando o artigo dele, estou apenas mostrando que esse ponto que ele destacou está errado. Isso não vai anular o artigo dele. A gente ainda tem muita coisa para ler ainda no artigo dele. Então, aqui no hebraico, vamos dar uma lida aqui no hebraico. Ele ha-mitzvot, os mandamentos, ve ha-mishpatim,
Mishpatim, Asher, Tzivá, Yod-He, Vav-He, Vayad, Moshe. É exatamente. Vayad, Beyad. Aqui, ó. Beyad, Moshe. Entregues à mão, pelas mãos, por intermédio. Mesma palavra utilizada quando Jesus, ele é o intermediador entre Deus e os homens. Então Moshe aqui, ele está mediando tanto os mandamentos quanto os juízos. Ou seja, não existe diferença entre mandamentos e juízos em questão de intermédio por Moisés, porque ele intermediou ambas. E aqui, segundo o artigo, diz que... Deixa eu pegar aqui para não dizer que ele não falou, né? Mas vamos destacar aqui. Moisés foi o mediador dessas leis temporárias, mas não dos 10 mandamentos. Sendo que aqui está dizendo o completo contrário. Aqui, ó. Portanto, são essas leis e mandamentos que Moisés, que ordenou os israelitas por intermédio de Moisés. Então aqui está falando o contrário do artigo. Ou você crê no artigo, ou você entende que o artigo está falando algo contrário às escrituras, ou não tem realmente o que dizer, né? Eu destaquei aqui o termo em hebraico. Vamos continuar, que apesar de alguém pode dizer, mas em alguma outra tradução, ó, vamos ver as outras traduções, ó. Esses são os mandamentos e os juízos, que essa tradução está inclusive melhor aqui. Esses são os mandamentos e os preceitos. Então, pela mão de Moisés, essa também pode significar por intermédio, e pela mão significa por intermédio, é a mesma palavra. Então, aqui, por intermédio de Moisés, preceitos e mandamentos que o Senhor ordenou. Então, realmente, esse ponto 2 que ele destacou não existe. Mas vamos dar continuidade, porque vai que algum ponto pode fazer sentido, eu não sei, mas vamos dar continuidade. Deus fez conhecido essas distinções a Moisés, e Moisés explicou ao povo no Monte Horebe. Essa distinção de que Moisés seria supostamente o mediador apenas de um lado, mas do outro não. Isso realmente está errado, esse ponto aqui está errado também. Mas vamos dar continuidade. Deuteronômio 4, 13 e 14. Ele vos anunciou o seu pacto, o qual vos ordenou que executasse os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. E o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos para que vos possais fazê-los na terra que estáis passando a possuirdes. Deixa eu pegar aqui. Ele está citando Deuteronômio 4, 13 aqui. Ele vos revelou então a aliança que vos ordena a obedecer, os 10 mandamentos, escrevendo em 2 tábuas de pedra. Nessa mesma época, o Eterno me mandou ensinar juízos e decretos para que cumprais na terra a qual estáis para herdá-la. Aqui no caso, quando se fala a terra a qual estáis a herdá-la, está se referindo a todo o mundo. Está se referindo a todo mundo, já que todo mundo necessariamente no Olam Rabá, a gente está no Olam Hazé, né, no mundo de agora, e o mundo vindouro será o Olam Rabá, né, o mundo vindouro, ele será para Israel. Então, quando a Escritura fala para a terra que há de herdar, nós todos vamos herdar a Nova Jerusalém, né? Então, aqui está se referindo a todo mundo, né? Então, vamos dar continuidade. Por favor, Norberto, aqui deve ser o sujeito que o irmão Marvelo está se referindo para contrapor algumas argumentações dele. Observe como Moisés claramente separa os 10 mandamentos que mandou você partir os estatutos. Tá, a primeira coisa aqui, a palavra aqui descrita essa palavra aqui descrita não é 10 mandamentos, mas tão somente Asharet HaDevarim. Aqui, ó, a palavra estes são os 10 mandamentos. Aqui a palavra escrita é Asharet, são os 10. Ha é um artigo definido que indica o das dos. E Devarim. Devarim significa palavras. Davar significa palavra, davar.
Inclusive, é o nome do aplicativo aqui, Davar, esse aplicativo em inglês. Aqui, ó, também tem um aplicativo aqui, ó, que se chama Davar, aqui, ó, Davar 4, tá vendo? Palavra, Davar 4. O nome desse livro que eu tô lendo também significa Davar. Aqui, ó, Deuteronômio. Em hebraico esse livro aqui se chama Devarim, que significa palavras. E aqui, ó, Devarim também, Devarim significa palavras. Quando termina em in, geralmente é plural. Então, Aseret HaDevarim significa as 10 palavras, mas não significa os 10 mandamentos, porque mandamento em hebraico significa mitzvot em plural. Mandamentos no singular significa mitzvah. Daí que vem aquela festa, bar mitzvah, a filha do mandamento, bar mitzvah. É muito interessante esses assuntos com relação ao hebraico. Então aqui está se referindo a aliança que vos ordena a obedecer, os 10 mandamentos, escrevendo em 2 tábuas de pedra. E nessa mesma época, ele mandou-me ensinar-vos juízos e decretos. No caso, Hukim ve Mishpatim. Aqui está se referindo também, por quê? Porque em Êxodo 20, ele tratou dos 10 mandamentos, ele tratou da questão sacrificial. Êxodo 21, ele já deu continuidade. Ele não parou em nenhum momento, o Eterno começou a falar, e desde os 10 mandamentos até o resto, ele continuou falando, até terminar a aliança que havia de ser feita. E ele ordenou para dar ao povo, aqui, a grande questão agora é saber se os estatutos e juízos foram designados como separados e distintos da lei. Realmente, isso aqui é a questão que você, Marvelo, está tentando pressupor aqui. Vejamos Êxodo 19, 7. Vamos ver então. Êxodo 19, versículo 7. Veio Moisés, porque ele não citou aqui, né? Então eu vou ter que realmente pesquisar. Veio Moisés, convocou os líderes anciãos do povo e declarou diante deles todas as palavras que Yahvé lhe havia ordenado. Veja que aqui está falando Kal HaDevarim. Kal significa todas. Todas as palavras. Kal HaDevarim. Todas as palavras. Veja que não existe essa questão de mandamentos. A questão aqui é palavras. E as palavras, elas evidentemente são mandamentos. Porque são ordens. Mandamento é uma ordem. Palavras são... significa... Bom... significa a palavra dita, mas também pode significar uma ordem. Em hebraico, a palavra significa também ordem. Daí que vem o entendimento de que são 10 mandamentos, né? Mas que não, na verdade são, digamos, as 10 primeiras palavras que têm muita importância, que de fato foram escritas nas tábuas da aliança. Então vamos dar continuidade aqui. Ele utilizou essa passagem aqui, declarou diante de todas as palavras que Yahvé lhe havia ordenado. Ok. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também confiem sempre em tua sinceridade. E Moisés relatou ao Senhor tudo quanto o povo declarara em resposta. Então Moisés estava ali ouvindo o que o Eterno estava falando, escrevendo para poder depois passar para os israelitas. Então ele cita um monte de versículo aqui, Êxodo 39, deixa eu pegar alguns exemplos, Êxodo 39, versículo 1. Com fios de lã azul celeste, púrpura violeta e carmesim fizeram vestimentas sacerdotais litúrgicas para ministrar no lugar santo. Do mesmo modo, fizeram as roupas sagradas de Arão, exatamente como Yahvé tinha ordenado a Moisés. Ok, então ele vai pegar essa palavra ordenado a Moisés e vai pegar várias vezes, né? Aqui no versículo 5, exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés. Deixa eu pegar aqui no versículo 7, aqui, tudo conforme as ordens que o Senhor deu a Moisés. 8, 9, deixa eu pegar aqui, calma aí. 21, cadê 21? Conformidade com o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, eu estou resumindo aqui. Ele quer enfatizar que essas leis foram ordenadas do Senhor e havia orientado a Moisés. Então, vamos usar isso aí como argumento.
Vamos utilizar isso aí como argumento. Ah, Moisés foi ordenado. Deixa eu pegar aqui. Moisés foi ordenado. Opa, botei branco. Botei verde. Deixa eu colocar branco aqui. Tá. Moisés foi ordenado por ele. Eu não sei de que forma ele vai utilizar esse argumento, mas que para mim não faz diferença nenhuma. Mas vamos anotar, já que ele quis enfatizar tanto, mas não vamos ler todas essas passagens aqui, já que a única coisa que ele quer enfatizar, eu já li todas elas, mas a única coisa que ela quer enfatizar é que Moisés havia sido ordenado pelo Eterno. Já mostrei apenas 4 exemplos que ele colocou aí. Aí vamos para o argumento 4 dele. 2 Reis 21:8. Vamos aqui, 2 Reis 21:8. Deixa eu ver se eu anotei algum comentário sobre o 3. São 2 leis de categoria distinta. Não, ok. Vamos aqui. Não permitirei mais que os pés dos filhos de Israel caminhem sem rumo nessa terra que entreguei a seus pais, contanto que tenha cuidado de viver e observar tudo o que lhes ordenei, de acordo com toda a Torá, a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Então, aqui, conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Aqui em qualquer outra tradução vai estar assim. Toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Tudo bem. Então vamos aqui. O que lhes tenho aqui? Nem vou fazer o pé de Israel sair mais da terra que dei a seus pais. Só eles irão respeitar e fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado. E conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Certo? Então, será que isso aqui é um argumento que eu devo anotar? Não sei. Aqui estamos certos de que os estatutos de Moisés, os estatutos que Moisés deu ao povo, foi conforme uma lei. Conforme uma lei? Ok. 2 diferentes agora estão sendo descritos. Tá, eu não estou encontrando essas 2 leis que está sendo mencionada no versículo, não menciona 2 leis. Aqui está falando conforme tudo que lhe tenho ordenado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Aqui não deixa claro que são 2 leis. Aqui só diz, respeitar a fazer conforme tudo o que lhe tenho ordenado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Ele está dando um ar de continuidade aqui. Isso aqui não deixa claro que são 2 leis. Se fosse uma coisa tipo, obedeçam a lei que eu ordenei e a outra lei, que é diferente da primeira, que Moisés entregou para vocês. Não existe essa diferenciação aqui. Mas ele pegou esse versículo aqui para tentar criar uma distinção entre 2 leis, como se houvesse 2 leis, mas aqui não está deixando claro que são 2 leis. Eu posso provar isso em 1 Reis 2, versículo 3. Aqui. Obedecerá tudo quanto Yahvé, o Senhor teu Deus, exige. Vamos ver o que é, então, o que Deus exige. Andando em seus caminhos, observando os seus estatutos. Opa! Deixa eu colocar aqui no hebraico aqui para ficar ainda mais claro, tá? Ficar ainda melhor. Observando os seus estatutos, os seus mandamentos. Deixa eu ver se eu tenho um verso note sobre isso. Aqui. Andando em seus estatutos, aqui em hebraico está mishmeret. Mishmeret significa estatutos mesmo. Seus mandamentos. Opa, peraí, mandamentos. Cadê mandamentos aqui? Aqui. Mitzvotar. Mandamentos. Os meus mandamentos. Mitzvotai, na verdade. Meus mandamentos. Conforme... seus mandamentos, desculpe. Meus mandamentos seria mitzvoti. Aqui está mitzvotai.
que é os seus mandamentos, conforme os seus mandamentos. Aí aqui diz, ó, suas normas. Normas são o quê? Rukim. Aqui está rukatai, né? Suas normas, rukotai, suas normas. Seus testemunhos. Aqui é edut, aqui ó, edotá, conforme estão escritos na Torá, na Torá, lei de Moisés. Então, peraí. Se existem duas leis, então por que aqui está citando? Ele está citando, ó, ele está citando, deixa eu pegar aqui. Ele está citando os eduts, ele está testemunhando dos estatutos, ele está falando dos mitzvot, né, os mandamentos, está falando dos juízos, os mishpatim e dos preceitos, os mishmeret em hebraico. E está dizendo o que estão em conformidade conforme está escrito na Torá, lei de Moisés. Será que está escrito aqui lei de Moisés no hebraico mesmo? Vamos ver. Kakatuv é conforme, K é conforme, Katuv significa escrito, Katuv, escrito. Tem até uma editora aqui no Brasil que tem esse nome, escrito. Betorat Moshe. Betorat Moshe. Na lei de Moisés. Aqui no hebraico, Betorat Moshe. Kakatuv Betorá Moshe. Então, como é que pode ter duas leis diferentes, sendo que aqui em 1 Reis 2:3 está falando Mishmeret, está falando Rukim, Mitzvot, Mishpatim, está falando Edut, conforme está escrito na lei de Moisés. Aqui, ó, obedecerás tudo quanto Yahvé, o Senhor teu Deus, exige, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, suas normas, seus testemunhos, conforme está escrito na Torá, lei de Moisés. Então, peraí, se os mandamentos, para quem não sabe, os testemunhos, deixa eu pegar uma imagenzinha que está muito interessante aqui, cadê? Pronto, aqui, ó. Essa imagem aqui está muito boa para vocês entenderem, ó. Para quem não sabe, Edut significa testemunho, significa as festas, os Shabbatot, as luas novas. Hukat Mishmeret significa preceito, são coisas menores. Mishpat significa juízos, ou seja, são condenações, coisas que inclusive vão acontecer no milênio. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de Rukim, por exemplo. Rukim mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso aqui é um Rukim que acabou que foi incorporado como mandamento na vinda do mestre. E aqui está escrito, por exemplo, não te porás contra o sangue do teu próximo, que é você não ficar assistindo uma pessoa em perigo e não ajudá-la. Isso aí é pecado e é um Rukim, não está no mandamento, mas isso aqui não foi abolido. Não foi porque o Jesus foi pregado na cruz que agora você pode ficar assistindo uma pessoa morrendo e tomando enquanto você toma suco de laranja. Isso aí não foi uma lei abolida. Ninguém dentre vós oprime ou explore o seu próximo. Isso aí é uma lei, um Rukim, é um regulamento, que é um mandamento negativo que deve ser observado, e se não fizer, se você explorar uma pessoa, isso aí é pecado também. Lashon hará, não andará como mexeriqueiro, enfim, você ficar fofocando, se você fazer uma fofoca, mesmo que seja verdade, isso é uma transgressão. Isso é o conceito que se chama Lashon hará, que é conhecido como Lashon hará. E é evidentemente que essas leis ainda estão vigentes, até porque elas são muito abordadas no Novo Testamento, são esmagadoramente abordadas no Novo Testamento. Na verdade, toda a Torá é incorporada no Novo Testamento. Não tem como você desvincular a Torá do Novo Testamento, porque o Novo Testamento é o mais alto nível de Torá. Não tem como a Torá ter sido abolida, sendo que no Novo Testamento
somente a Torá foi elaborada pelo Paulo. Ele escreveu cada uma, ele trouxe o entendimento de cada uma, não tem como. Mas enfim, o que eu coloquei aqui nesse versículo de 1 Reis 2:3 é que o sujeito aqui, o irmão, ele está tentando dividir os 10 mandamentos da Torá, dizendo que aqui, nesse versículo que havia sido citado anteriormente, deixa eu pegar aqui, foi. Qual foi o mandamento? Foi 2 Crônicas, né? Não, deixa eu pegar aqui o mandamento, a passagem que ele citou. Acho que foi essa daqui. Não permitirei que viver observar tudo o que lhes ordenei e de acordo com toda a Torá, lei que meu servo lhe ordenou. Então aqui ele está colocando como se fosse tipo, ó, obedeça a minha lei e a lei de Moisés. Colocando tipo como se fosse duas leis, mas aqui ele está apenas enfatizando, está dando continuidade. Senão, esse versículo aqui estaria totalmente contraditório, porque ele está falando que na lei de Moisés tem os mandamentos, tem os estatutos, tem as normas, tem os mishpatim, que não foi traduzido aqui para português. Mas aqui, esse versículo, na verdade, eu poderia falar só ele e ir embora, né? Mas vamos dar continuidade aqui. Tem muita coisa para tratar. Deixa eu ver aqui quanto é que tá de. Tá, vamos fazer aqui uma parte 2, né? Para não ficar muito longo o vídeo.